Então, o Amazonas inteiro, incluindo Manaus, sofre com o tráfico de drogas ilícitas. A sensação é de que mesmo com a polícia combatendo o narcotráfico, nada muda. Existe uma saída para este problema das drogas? Na sua opinião, qual seria? A primeira saída é através da educação. Nós precisamos, através da educação, preparar a nossa juventude para não ser presa fácil das drogas. Precisamos continuar investindo, como sempre investimos, eu e o Omar, nos últimos 4 anos, em segurança pública, para cada vez mais combatermos essa questão do tráfico de drogas. Eu tenho uma defesa de um projeto um tanto quanto arrojado. Nós temos aqui muitos homens das Forças Armadas, aqui no Amazonas, mais de 16 mil homens aqui. Eu defendo e eu espero que o próximo presidente, o presidente da República, possa incorporar isso aí também. As nossas Forças Armadas, aqui na Amazônia, que hoje defende a soberania desse torrão rico do nosso Estado, precisa nos ajudar nessa questão do combate às drogas. Mas, para isso, precisa haver uma mudança na Constituição para permitir que eles assim o façam. Bastava que as Forças Armadas, nos nossos rios, patrulhassem os nossos rios, para verificar todos os barcos que passam, para saber se vinham trazendo ou não droga. Se isso acontecer, o Amazonas e a cidade de Manaus passará a ficar completamente livre desse cancro que existe hoje na natureza, que é o tráfico de droga. Nós sozinhos, o Estado sozinho, não vai conseguir resolver isso sozinho. Precisamos envolver as famílias, precisamos envolver a educação, mas de forma mais imediata. Precisamos utilizar as Forças Armadas para impedir que a droga chegue aqui. Afinal de contas, nós não produzimos drogas. Quem produz droga são os países e nossos vizinhos. Elas chegam aqui através de avião e através de barcos. Se tivermos os sistemas com as Forças Armadas para fiscalizarmos esses transportes, essas drogas não chegarão aqui e nossos filhos, portanto, estarão livres dessa que é o flagelo da humanidade, na minha avaliação hoje, que é a questão das drogas. Candidato, o Estado ganhou mais 50 anos de Zona Franca de Manaus. Para quem não sabe, mais 50 anos em que as indústrias que aqui se instalam em Manaus não precisam pagar impostos, como acontece na maioria das outras cidades do Brasil. O que é preciso, na sua opinião, para que se desenvolva uma Zona Franca de maneira que depois desses 50 anos o Estado mantenha as indústrias e os empregos aqui na capital? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por permitir que nós tenhamos mais 50 anos de Zona Franca de Manaus. Em segundo lugar, dizer que eu não sou daqueles que ao longo dos 47 anos ficou dormindo em berço esplêndido enquanto a Zona Franca de Manaus acontecia. Nós precisamos sim utilizar esses próximos 50 anos para, através dos recursos de pesquisa e desenvolvimento, desenvolvermos aqui uma ambiência de ciência e tecnologia capaz de dar à Zona Franca de Manaus a sustentação tecnológica aqui nessa cidade de Manaus, de um lado e de outro lado. Explorarmos de forma sustentável o conhecimento da nossa biodiversidade. É preciso utilizar a Zona Franca de Manaus, que nos dá esses recursos, para estudarmos peixe, estudarmos a questão da farmacopeia, estudarmos a questão da mineração, estudar tudo aquilo que Deus nos deu, para criar outra Zona Franca de Manaus, né? Que junto com a que já existe, temos um desenvolvimento econômico no Amazonas equilibrado. E hoje, a Zona Franca de Manaus é muito concentradora na cidade de Manaus das nossas riquezas. Agora nós precisamos nos voltar para a nossa natureza. Eu defendo o fato de que precisamos agora, temos mais 50 anos, aproveitarmos os recursos que vão ser gerados pela Zona Franca para criarmos aqui, na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, um banco de conhecimento, uma massa crítica suficiente para que a gente tenha aqui a nossa própria tecnologia, sobretudo na questão da biodiversidade. Então o senhor defende uma criação de uma Zona Franca verde, é isso? Não, eu sou completamente contrário a essa história de Zona Franca verde, porque isso foi uma enganação que foi feita ao povo do Amazonas. Inventaram uma tal de sequestro de carbono, uma tal de Bolsa Floresta, que enganou o povo do Amazonas durante todo esse tempo. Eu defendo, sim, através da ciência e tecnologia, nós virmos o que é possível fazer do que tem na nossa natureza e desenvolvermos de forma responsável programas e projetos capazes de desenvolver a piscicultura, de desenvolver a mineração, desenvolver um projeto de gás e petróleo, de desenvolver o projeto de criação de peixe em cativeiro, uma indústria de cosméticos,
uma indústria produtora de fertilizante, isso eu defendo, mas não semanticamente, Zona Franca Verde e fica no ar. Isso eu não defendo. Isso foi uma enganação que foi feita ao povo do Amazonas e eu sou completamente contrário a enganar o meu povo.